Olá, amigos da Novo Tempo, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Muito obrigado por sua audiência e por ter apoiado o Ministério da Novo Tempo. Nós estamos aqui, nessa ilha em Angra dos Reis, aprendendo mais a respeito do livro de Daniel. E já percorremos 7 capítulos desse livro. E agora vamos estudar o capítulo 8 de Daniel. Esse capítulo tem para nós 2 temas. O primeiro vamos estudar essa semana e na semana que vem vamos estudar um segundo tema, ainda dentro de Daniel capítulo 8, porque agora nós chegamos à terceira visão do livro. Eu disse para vocês que Daniel tem 4 visões. Agora vamos estudar a terceira visão. Por isso, pegue a sua Bíblia, se junte a esse grupo todo especial que está aqui em Angra dos Reis, participando a cada semana do estudo. E nós temos conversado com vocês e estamos conhecendo a cada semana um pouquinho mais de um dos nossos convidados. Com quem nós não conversamos ainda? Thaís ainda não, né? Thaís, então pega o microfone aqui e vamos então conhecer um pouquinho mais a respeito da Thaísa. Nós já sabemos que você é carioca, certo? Certo. Fale um pouquinho para nós então sobre sua vida, de onde você vem, sua família. Eu moro em Campo Grande, Rio de Janeiro, mas eu nasci em Nilópolis. Seja bem-vindo ao nosso programa. Você também está grávida, né? Como é que chama o bebê mesmo? Gabriel. Gabriel. Daqui a pouco ele vai chegar, né? Daqui a pouquinho. Mas que bom, viu? Estamos felizes em ter você. Obrigada. Eu fiz uma pergunta para os cariocas, vocês não responderam ainda, né? A diferença aí entre o carioca e o fluminense, né? Estou esperando a resposta desses cariocas aqui do Rio. Tipo o próximo carioca. O próximo carioca que vier ao programa, né? Mas que bom. Pegue sua Bíblia então, vamos para Daniel capítulo 8. O tema que nós vamos hoje estudar trata de um carneiro e um bode. Esses são os 2 animais que aparecem aqui em Daniel capítulo 8. Quem representam esses animais? Por que a profecia escolheu um carneiro e um bode? Qual é o significado desta visão? Então vamos agora chegar a esse tema de Daniel. Você que está em casa nos acompanhando, quero convidar você a pegar a sua Bíblia também. E antes de começar o estudo, nós vamos mais uma vez elevar a nossa voz em oração e pedir a bênção de Deus para o estudo. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado por estarmos reunidos agora para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja ao nosso lado e nos faça compreender os mistérios da Tua Palavra. Nós precisamos da ajuda dEle para compreender a Tua voz, para entender a Tua vontade. Também precisamos da ajuda do Teu Espírito para sermos fortalecidos, para fazer a Tua vontade. Por isso, nos abençoe a todos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Um carneiro e um bode. Aqui no capítulo 2, estão lembrados do sonho da estátua de Nabucodonosor? Essa estátua tinha 4 metais, cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Essa foi a primeira visão de Daniel no capítulo 2. Quando vamos para o capítulo 7, nós temos 4 animais estranhos. E esses 4 animais, eles têm o mesmo significado dos 4 metais do capítulo 2. Representando o leão alado Babilônia, o urso a Medopérsia, o leopardo a Grécia e o animal terrível e espantoso, o Império Romano. Nós vimos mais detalhes e dissemos para vocês de que a profecia é uma verdade que se amplia. Agora, chegando ao capítulo 8, nós temos 2 animais, um carneiro e um bode. E o capítulo 8 vai tratar desses 2 animais como símbolos de 2 daqueles impérios que nós já estudamos, justamente a Medopérsia e a Grécia. Então, agora esses 2 animais são usados como um simbolismo de 2 daqueles impérios. E nós vamos entender o porquê da escolha desses animais. Olha aí em Daniel, capítulo 8, no verso 3 e 4, o que o profeta escreveu. Daniel, capítulo 8, versos 3 e 4. Assim diz a Bíblia: Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mais um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último.
vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Nós já vimos aqui que animal ou besta na Bíblia é símbolo de um reino ou poder. Então, esse bode e esse carneiro simbolizam poderes. E nós já adiantamos para vocês de que eles são símbolos da Medopérsia e da Grécia. Esse carneiro com 2 chifres é um simbolismo da Grécia. Lembra que no capítulo 7, o animal que representava a Grécia, qual era mesmo o animal? Ou a Medopérsia? O urso. Lembram que nós vimos no capítulo 7 que esse urso levantou-se de um lado por último? E qual é a aplicação dessa profecia que nós fizemos? Pode falar no microfone aqui então, que você vai nos ajudar. Por último seria o reinado de Dario, não é? De Ciro. De Ciro, isso. Que era o grande nome Primeiro veio da Medopérsia. Dario e depois Ciro, isso. Exatamente. Então, este levantar-se de um urso é uma alusão aos 2 principais líderes da Medopérsia que derrotaram Babilônia. Agora, no carneiro, um dos chifres levanta-se por último. Ou seja, estamos falando mais uma vez de Ciro e Dario. Então, esse carneiro é uma referência à Medopérsia, como o próprio texto vai dizer daqui a pouquinho. Então, esse carneiro que representa a Medopérsia, ele dava marradas, ou seja, ele ameaçava em 3 direções, em 3 pontos cardeais. E ele fazia o que ele bem entendia, e nenhum dos animais podia resisti-lo. Ou seja, chegou o carneiro, derrotou Babilônia, a Medopérsia se estabeleceu. Dario sentou-se no trono, depois se senta Ciro, o chifre maior sobe por último. É o mesmo simbolismo do urso. O que acontece em seguida? 2 chifres, justamente representando Ciro e Dario. Agora diz Daniel, estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o quê? O chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Um bode que viaja tão rápido que nem toca o chão. Que império o bode representa? A Grécia. E qual era o animal que lá no capítulo 7 representava a Grécia? Um leopardo. Com quantas asas? 4 asas. E nós vimos lá que o leopardo com 4 asas representava a velocidade com que Alexandre, o Grande, conquistou o mundo. Agora é um bode que nem toca a terra de tão veloz. Uma outra referência ao Império Grego. E esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Quem é o grande líder do Império Grego? Alexandre. Então, esse chifre notável entre os olhos é uma referência ao próprio Alexandre, o principal nome do império. Agora, o que acontece quando esse bode se aproxima do carneiro? Esse chifre notável entre os olhos é uma referência a Alexandre o Grande. E ele não toca ao chão, é a velocidade com que Alexandre conquistou o mundo. O texto continua dizendo assim: dirigiu-se ao carneiro, o bode, dirigiu-se ao carneiro, que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Então o bode vai atacar o carneiro. E o que acontece nesse ataque? Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres. Pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Ou seja, a Grécia chegou e avassalou com o Império Medo-Persa, derrotou os medos. O texto continua explicando a cena.
O bode se engrandeceu sobremaneira. Depois do bode vencer o carneiro, depois da Grécia vencer a Medopérsia, diz que o bode se engrandeceu e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Quem era o grande chifre? Alexandre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos dos céus. Quem são esses 4 chifres que saíram após a queda de Alexandre? Isaac Newton disse que são os 4 generais de Alexandre que ficaram no poder após a sua morte. Lembram deles? Ptolomeu, Seleuco, Cassandro e Licímaco. Então, os 4 generais de Alexandre que passam a dominar o mundo grego após a morte dele, estavam profetizados em Daniel capítulo 8. Você está percebendo os detalhes da profecia e como isso é importante para todos nós? Vamos adiantar o que essa visão reserva para nós. Agora aparece em cena Gabriel. Então ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai. Ulai era o rio onde Daniel estava perto nessa visão. Havia 2 rios que ele frequentava bastante, Ulai e Idequel. O qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veja, uma voz de homem disse para o anjo Gabriel: Gabriel, dá a entender a Daniel o sentido da visão. Então Daniel teve a visão dos 2 animais brigando, não entendeu, e uma voz de homem disse para o anjo Gabriel: Gabriel, faça Daniel entender a visão. Aí o texto continua. Gabriel dá a entender a visão. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei de que império? Da Grécia. Então veja que eu comecei interpretando a profecia para vocês, porque a própria Bíblia já disse o que representam esses animais. Eu estava só adiantando como uma forma metodológica, mas a própria Bíblia declara que esses animais representavam a Medopérsia e a Grécia. E ele diz assim: o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, ou seja, Alexandre, e o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Então, os 4 reinos que se levantaram justamente foram as dinastias desses 4 grandes generais: Ptolomeu, Licímaco, Seleuco e Cassandro. Só que eles não teriam a mesma força que Alexandre. De fato, 2 desses imperadores cedo desapareceram na história, ficando apenas Ptolomeu e Seleuco. E é por isso que nós, ao estudarmos o Império Grego, nós descobrimos a dinastia Ptolomeia e a dinastia Seleucida. Apenas esses 2 generais vão ter continuidade no poder. Gerson? Pastor, eu tenho uma dúvida aqui no capítulo 8, quando ele fala que o bode se engrandeceu em grande maneira. Aí no versículo 11, ele diz assim: se engrandeceu até ao príncipe do exército. Esse príncipe do exército seria Jesus. Sim. Certo. E por ele foi tirado o contínuo sacrifício. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Ok. O que significa isso? Nós vamos interpretar isso aqui agora. Veja, nós estamos aqui tratando de um tema e esta luta humana entre os impérios, ela vai agora ser transferida para o céu e vai começar uma batalha espiritual. Sai da batalha entre os homens, os poderes humanos, e começa a envolver os poderes celestiais. Vamos ver esses detalhes e eu vou explicar para vocês. Olha o que acontece agora em Daniel capítulo 8, nos versos 9 a 12, que é o que você está perguntando, certo? Daniel capítulo 8, versos 9 a 12. De um dos chifres saiu um chifre pequeno. Estão lembrados do chifre pequeno no capítulo 7? Que nós identificamos como o papado? Olha ele aparecendo novamente no capítulo 8.
De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou a verdade por terra, e o que fez, prosperou. Interessante que do bode, que tem o chifre notável arrancado, surgem 4 chifres. E agora, depois dos 4 chifres, aparece novamente o chifre pequeno. E esse chifre pequeno, ele começa a atacar não apenas as pessoas na terra, como o próprio Deus no céu. Então, quais são as ações do chifre pequeno? Relembrando, ele cresceu até atingir o exército dos céus. O que significa o exército dos céus? Nesse contexto, são os servos de Deus. Todo aquele que serve a Deus entra para o exército de Deus, o exército celeste. A estes, o chifre pequeno vai atacar. Ou seja, ele vai atacar os cristãos. Segundo, lançou por terra as estrelas e as pisou. Estrela, nesse contexto, é o mensageiro de Deus. O mensageiro de Deus é lançado por terra. Ou seja, aqueles que estão pregando a verdade são perseguidos e mortos. Terceiro, tirou do príncipe do exército o sacrifício diário. O príncipe do exército é o próprio Cristo. Agora, o que significa sacrifício diário? Esta é uma linguagem do santuário, que nós vamos começar a aprender agora. Quarto, o lugar do seu santuário foi deitado abaixo, ou seja, o chifre pequeno ataca o santuário de Deus. Quinto, deitou por terra a verdade e o que fez, prosperou. Então, para entendermos estes simbolismos, nós temos que entender o santuário e como as coisas funcionavam no Antigo Testamento. Vamos voltar um pouquinho, então, ao tempo de Israel e entendermos um pouco o santuário. E o capítulo 8 ele é chave, porque ele vai introduzir aqui o principal tema de Daniel, que é o tema do santuário. Em Êxodo, capítulo 25, verso 8, Deus deu uma ordem a Moisés. Não sei se vocês se lembram da ordem. Deus diz assim para Moisés: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, no meio do povo de Israel. Moisés recebeu essa ordem. E em Êxodo 25, 40, Deus diz assim: Moisés, você me vai construir um santuário de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Êxodo 25, 40. O santuário terrestre não existia. Qual foi o modelo que Moisés viu no Monte Sinai? Ele viu um modelo e construiu aqui na terra um igual a esse modelo. Ele viu o santuário celestial. Porque o santuário celestial sempre existiu. Sempre houve um santuário no céu, que é a própria habitação de Deus, aonde Deus mora. Agora Deus mostrou o santuário celestial para Moisés e disse para ele: você me faça na terra um de acordo com o modelo que você viu no monte, que era o santuário celestial. Então o santuário terrestre foi construído por Moisés e esse santuário tinha 3 compartimentos. Ele tinha o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E o santuário era o evangelho em símbolos para o povo de Israel. O que era evangelho para os cristãos do Antigo Testamento? O santuário. Como eles compreendiam ou aprenderam a respeito do plano da salvação? O santuário, o sacrifício de animais. Então, como que foi ensinado ao israelita como que ele poderia ser salvo? Pois bem, ele quando pecava, ele tinha que trazer um animal até o santuário.
Quando ele chegava no santuário, ele colocava a cabeça na mão, ou a mão sobre a cabeça desse animal e confessava o seu pecado. O pecado dele, simbolicamente, passava por animal. Agora ele pegava um cutelo, tipo de uma faca, e matava o animal. Ele tinha que matar o animal. E enquanto o animal estava ali, contorcendo-se às dores da morte, ele via na vítima inocente um símbolo do Messias, que um dia viria a morrer pelo pecado dele. Agora o sacerdote pegava o sangue desse animal que acabara de morrer e entrava dentro do primeiro compartimento do santuário, chamado Santo. E nesse primeiro compartimento, o sacerdote intercedia por aquele pecador e colocava um pouco desse sangue no altar de incenso e aspergia sobre a cortina que separava o santo do santíssimo. Assim o pecador estava perdoado, mas o pecado dele ficava registrado no santuário. E uma vez por ano, o sumo sacerdote, que era a maior autoridade em Israel, vinha até o Santo dos Santos no dia 10 do 7º mês e fazia a purificação do santuário, a expiação do santuário. E quando terminava esta expiação, que era um dia fixo no calendário judaico, o sumo sacerdote terminava toda a cerimônia e eles faziam uma festa que durava uma semana, celebrando o perdão por todos os pecados daquele ano passado. Era assim que o povo compreendia o Evangelho. Agora, como que o anticristo, o chifre pequeno, ataca todo esse sistema? Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos entenderemos melhor esse tema. Já já voltamos. Olá, amigos da Novo Tempo, estamos de volta com o segundo bloco do Bíblia Fácil de hoje, aprendendo sobre Daniel, capítulo 8. E se você quiser ter um guia de estudo completo com todos os temas que o Bíblia Fácil está estudando, você pode solicitar essa revista. Ela é um presente da Novo Tempo para você. Você pode solicitar pelo nosso telefone ou acessando a nossa página na internet. Você vai preencher um formulário, mandar o seu pedido e através dos correios essa revista vai chegar até a sua casa. Nós vimos no primeiro bloco que o evangelho para o povo do Antigo Testamento, para os israelitas, era um evangelho em símbolos. Um santuário foi construído e tudo no santuário apontava para Cristo. No pátio havia o altar de holocausto, onde os animais eram queimados depois de mortos. Esse altar de holocausto é um símbolo do Calvário. Depois havia uma pia com água, aonde o sacerdote se banhava, se lavava, antes de entrar para o santuário. Esta pia com água é um símbolo do batismo, que no Novo Testamento é o elemento de purificação. Dentro do local santo, que era o primeiro compartimento, haviam 3 móveis. O primeiro deles à direita era uma mesa com 12 pães. Esses pães representavam Cristo, o pão da vida. Eram chamados de os pães da proposição. À esquerda de quem entrava estava um castiçal com 7 lâmpadas. E esse castiçal, chamado de menorá pelos judeus, apontava ao Messias como a luz do mundo. E à frente havia um altar de holocausto, aonde o sangue era aspergido após o animal ter sido morto no pátio. E esse altar de incenso subia uma fumaça, um incenso ao ser queimado, passava por cima do véu e chegava ao Santíssimo. Esse altar de incenso e essa fumaça aromática representavam as orações do povo de Deus, que chegavam até o trono de Deus. E dentro do local santíssimo, além do véu, estava uma arca da aliança. Era uma arca feita de madeira de acácia, revestida de ouro, e dentro da arca estavam as 2 tábuas com os 10 mandamentos. Este era o santuário. E esta arca era um símbolo da presença de Deus, do trono de Deus. E em cima da arca, entre 2 querubins, havia um brilho celeste, que a Bíblia chama de Shekinah, que é o brilho da presença de Deus.
Aí no Shekinah, Deus habitava dentro do santuário. Agora, como que o chifre pequeno, o papado, ataca esse sistema? Você entendeu que esse sistema aqui era o caminho de salvação para o israelita? Agora, o que fez o papado com esse sistema? Ele criou uma falsificação do sistema de salvação que Deus havia criado. E qual é essa falsificação? Primeiro, você hoje tem em várias igrejas o altar. Lá havia no santuário o local santo e o local santíssimo. Agora a igreja tem um local onde o povo fica e um altar onde o sacerdote fica. O que mais foi copiado? Lá os sacerdotes usavam uma veste especial, que o próprio Deus indicou para a sua confecção. E o sumo sacerdote usava uma outra veste diferente, que o distinguia dos demais sacerdotes. O sistema papal tem a veste do sacerdote e tem a veste do próprio Papa. As vestes foram copiadas. Você tem um sistema falso de perdão de pecados. Porque se no Antigo Testamento a pessoa tinha que ir até o sacerdote, levando o seu animal para perdão dos pecados, agora a igreja ensina que você tem que continuar indo até o sacerdote para perdão dos seus pecados. Só que esse sacerdócio terrestre, ele teve fim na cruz, mas eles continuam ainda querendo exercer um sacerdócio, como havia no Antigo Testamento. E os sacrifícios que havia no passado de animais que apontavam para o Messias, eles querem insistir com esse sacrifício todos os domingos, chamado missa. E o que é a missa? Não é o sacrifício do corpo de Cristo? Cristo não é sacrificado em cada missa, a cada domingo? Mas a palavra não declara claramente que Jesus foi sacrificado uma única vez para sempre? Cristo não precisa morrer uma segunda vez, nem uma terceira, nem uma quarta. A única vez que ele morreu foi suficiente para a salvação de toda a humanidade. Mas a missa insiste na necessidade de um sacrifício, de uma morte a cada domingo. Mas, pastor, isso não é apenas uma lembrança do sacrifício? Não é isso que ensina a teologia? A teologia diz que a missa, nesse momento, acontece a transubstanciação. E a doutrina da transubstanciação ensina que no momento da missa, o corpo ou o pão se transforma no próprio corpo de Cristo. E o vinho se transforma no próprio sangue. Não são simbolismos, são realidades. E se é o corpo que está ali, é o sangue que está ali, Cristo é sacrificado mais uma vez. Você entende como que o chifre pequeno está blasfemando contra o sistema de Deus? É assim que Cristo está sendo atacado, porque ele está sendo substituído por uma mediação humana. Antônio. Eu sou de origem católica e me lembro que em todas as missas é sempre o evangelho, ou do Mateus, Lucas, e não existe nenhuma leitura bíblica do Antigo Testamento. Por que isso? Eu acho que o fato de se concentrar numa porção da Bíblia e não abranger outros textos é para que as pessoas não conheçam outras realidades e outras verdades como a que nós estamos aprendendo aqui. E se nós ficarmos a vida inteira restrito a um livro da Bíblia ou aos evangelhos, nós não iremos aprender o conteúdo completo da Bíblia com todos os seus 66 livros. Gerson. Só uma pergunta, pastor. Essa coisa, esse procedimento que você explicou aí, que eles estão profanando aí, então essa coisa mundana está copiando o que era o santuário. Fazendo uma analogia, a gente tem que eles fazem o batismo de crianças. Uhum. E aí o verdadeiro povo de Deus faz o batismo por imersão de adultos.
Nós temos a Santa Ceia, que contrapõe aí o sistema de hóstia e o vinho, que é da Igreja Católica. Nesse aspecto do santuário, o que o povo de Deus faz para contrapor essa falsidade que estão fazendo? Ok. Olha o versículo 12 de Daniel aí. Daniel 8, olha o verso 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. E como termina o verso? E deitou por terra o quê? A verdade. E o que ele fez, o que aconteceu? Prosperou. Esse sistema, ele surgiu na Idade Média para deitar por terra a verdade. E como que ele deita por terra a verdade? Colocando a falsidade no lugar da verdade. Aquilo que ele deveria manter, ele não mantém. Por exemplo, o batismo que você mencionou é uma doutrina do Novo Testamento. Mas a palavra batismo é uma palavra que vem do grego, baptizo, que significa 3 coisas: mergulhar, imergir, afundar. Batismo quer dizer isso. Uma pessoa que não foi mergulhada nas águas, ela não está batizada. Mas, pastor, e o batismo por aspersão, quando se respinga água, ou por infusão, quando se derrama água na cabeça? Isso não é batismo. Nunca foi. Porque não há isso na Bíblia. O batismo é afundando nas águas. Paulo, em Romanos capítulo 6, versos 4 a 6, ele faz uma comparação do batismo ao sepultamento. Quando ele diz que fomos mortos e sepultados pelo batismo, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos, assim também nós andemos em novidade de vida. Então só existe um batismo na Bíblia, por imersão. Esse sistema criou o batismo por aspersão. Deitou por terra a verdade. A Bíblia ensina que Cristo morreu uma única vez e aparecerá sem pecado para aqueles que o aguardam a salvação. Esse sistema cria uma forma de crucificar a Cristo em cada cerimônia de missa que é realizada. A Bíblia ensina de que as pessoas, quando morrem, elas vão para um estado de inconsciência. Jesus, em João capítulo 11, comparou a morte a um sono. É um estado de inconsciência. Esse sistema ensina que quando uma pessoa morre, ou ela vai imediatamente para o céu, para o inferno, ou para o intermediário, que é o purgatório. Mas a Bíblia não fala dessas coisas. Mas deitou por terra a verdade. A Bíblia diz que a salvação de uma pessoa depende da vida dela. Mas no dia que ela morre, o caso dela foi decidido. Para salvação ou perdição. Esse sistema ensina que você pode até orar por quem já morreu. Você percebe como que a verdade está sendo deitada por terra? E aquilo que deveria ser ensinado, não é ensinado. E aquilo que não deveria ser ensinado, continua sendo ensinado. Por exemplo, o sistema do santuário é um sistema que durou até a cruz. Porque todos os sacrifícios de animais apontavam para Cristo. Quando Jesus morreu, declara Marcos, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. O que significa o rasgar do véu? É que não há separação entre santo e santíssimo mais. É porque todo esse simbolismo do santuário se cumpriu em Cristo. É por isso que João Batista, em João 1:29, vai dizer assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Quando ele morre, o santuário deixa de ter validade. O sistema sacerdotal acabou, mas este sistema continua ensinando que há sacerdotes.
que há mediação de pecados por parte do sacerdote. Você percebe como que o erro está tentando contrafazer a verdade? Aqui tem mais uma outra implicação. Quando Cristo morre na cruz, o véu do santuário se rasga de alto a baixo. Deu-se fim a uma lei. Que lei terminou na cruz do Calvário? A lei cerimonial, em que eu tinha que levar um animal até o santuário para sacrificá-lo. Mas alguns, em nome desse evento, estão dizendo que na cruz, ou no rasgar do véu, a lei que foi cancelada foi a lei moral. Mas espera aí, se a lei moral foi cancelada na cruz, então a partir da cruz, matar não é mais pecado? Roubar não é mais pecado? Adulterar não é mais pecado? Não. Alguns dizem, não foi toda a lei moral, foi o sábado. E eu volto a esse ponto. Mas por que só o sábado? O rasgar do véu cancelou que lei? A lei moral ou a lei cerimonial? Se foi a lei cerimonial, é isso que a gente entende. Eu não tenho que sacrificar mais animais, porque Jesus já foi sacrificado na cruz. Se foi a lei moral, não pode ser, porque os mandamentos ainda estão em vigência. Aí dizem, não, foi só o sábado. Mas como que eu tiro o sábado da lei moral? Qual verso da Bíblia eu vou usar para dizer que ali foi o sábado, que deixou de ter validade? Qual verso? Você percebe a inconsistência de tal argumento? E você que está me assistindo, será que você já ouviu alguém ensinando para você de que o sábado durou até a cruz? E quando o véu se rasgou, não mais precisamos de sábado? Qual foi o texto da Bíblia que eles usaram para te ensinar isso? Você percebe como que nós temos que abrir os olhos? Porque nós muitas vezes concordamos com todo esse sistema falso e até reconhecemos que eles são um falso sistema, mas nós continuamos abraçando certas coisas falsas que esse próprio sistema criou, achando estar fazendo a coisa certa. Amigos, a verdade foi deitada por terra e prosperou a mentira. E é isso que muitos cristãos estão vivendo, uma mentira. Não porque não querem viver a verdade, mas porque a verdade não foi ainda apresentada para elas. É por isso que disse Jesus, quando a verdade chega até você, ela te liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Se eu não conhecer a verdade, eu fico preso na teologia de homens, na ideia de homens que nem Bíblia estão lendo para ensinar as coisas na igreja. Você percebe que esse falso sistema conseguiu espalhar no mundo inteiro a sua crença? E o que diz a profecia? Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Aí um ser celestial se importou com essa verdade que estava sendo pisada. E ele perguntou para outro ser celestial: até quando o chifre pequeno vai atacar o príncipe do exército? Até quando o chifre pequeno vai atacar o povo de Deus? Até quando o chifre pequeno vai lançar por terra a verdade e vai prosperar a mentira? Até quando? E o outro anjo responde assim: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ou seja, o ser celestial disse assim: o chifre pequeno vai fazer tudo isso até que se passem 2.300 tardes e manhãs. Mas quando terminar esse período, o chifre pequeno vai ter
o seu merecimento. Ele vai ser lidado com ele, vai ser parada a sua obra, ele vai ser julgado e condenado. Mas quando termina esse período? Na semana que vem, nós vamos estudar esta profecia, Daniel 8,14, que é a maior profecia de tempo da Bíblia. E nós vamos entender o que o céu fez para deter a obra do chifre pequeno. Andréia? Agora, por analogia, a Igreja Católica tem esse costume de toda a missa fazer a Eucaristia, né, que eles chamam. Mas tem tem igrejas evangélicas que também têm, uma vez por mês, faz a Santa Ceia, que é para lembrar, na realidade, né, o que Deus... o que seria isso? Também parecido, como você disse? Ok. A proposta teológica da missa é que o sacrifício de Cristo está se repetindo, no que eles chamam doutrina da transubstanciação. Não há na Bíblia nenhum ensinamento de que a missa deve ser celebrada. Não há. O que Jesus deixou para nós, que você lembrou muito bem, é a cerimônia da Santa Ceia, ou cerimônia da comunhão. Essa cerimônia está fundamentada em João capítulo 13, em Mateus 26 e em 1 Coríntios capítulo 11. Ela está fortemente fundamentada na Bíblia. E aqui eu vou dar um recado para todos nós aqui e para o amigo que nos assiste em casa. Jesus orientou que nós devemos celebrar a ceia até que Ele volte. Naquela noite de quinta-feira, véspera da crucifixão, quando Ele se reuniu para celebrar a Páscoa com os discípulos, Jesus cumpriu em si a Páscoa e instituiu a ceia. E aqui eu quero chamar a sua atenção, que está me assistindo. E eu quero perguntar para você se você, na tua igreja, celebra a ceia. Eu vou te falar agora o que é ceia bíblica. Porque se você não faz isso na sua igreja, isso está longe de ser ceia, o que você está celebrando. O que é celebrar a ceia? Nós nos reunimos como cristãos e primeiro todos têm que lavar os pés e ter os pés lavados. Então cada um escolhe um irmão ou uma irmã. Ou o casal pode lavar entre si os pés. Eu lavo o pé de alguém, alguém lava o meu pé. Porque foi isso que Cristo fez com os discípulos. E depois de haver lavado os pés, Ele perguntou para eles: vocês entenderam o que eu vos fiz? E Ele mesmo respondeu: se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, assim deveis vós lavar os pés uns dos outros. Primeiro elemento da ceia: eu tenho que lavar os pés de alguém, alguém lava os meus pés. Feito isso, segundo elemento: todos nós temos que comer o pão. Que pão? Um pão sem fermento, porque na Bíblia, fermento é símbolo de pecado. Todos comemos o pão. Terceiro elemento: todos bebemos o vinho, não vinho alcoólico, o puro suco de uva, o puro suco da vide. Então, se eu participei dos três simbolismos, eu tomei a ceia como Jesus orientou. Agora, se qualquer pessoa faz a ceia e falta um desses três elementos, o que você está celebrando nunca foi Santa Ceia, porque nós estamos longe daquilo que Jesus ensinou. Então, ceia é participar desses três elementos. Se nós queremos ser bíblicos, nós temos que praticar o que está na Bíblia. E aqui está a diferença no cristianismo. Nós começamos a fazer uma leitura seletista da Bíblia. Isso eu quero, isso eu não quero. Para que eu pratique uma coisa, tem que estar aqui. Para que eu não pratique, tem que estar aqui. Isso para mim e para você é um convite. Um convite para sermos cristãos segundo a Bíblia. Você sabe que a primeira vez que foi usada a palavra cristão foi em termos de deboche e zombaria? A primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos foi lá em Antioquia da Pisídia. E a palavra cristão significa pequenos cristos.
foi um sentido pejorativo. Apontou-se para os discípulos e se disse assim: esses aí são pequenos cristos. Eles querem viver como viveu aquele Cristo que foi crucificado. O termo cristão, quando se originou, era um termo pejorativo. Mas na sua essência, ele significa os pequenos cristos, ou seja, aqueles que querem reproduzir o que Cristo fez e ensinou. Amigo, quando a verdade de Deus foi lançada por terra, conforme a profecia de Daniel 8,12, eu estou falando que há uma força do mal hoje para deturpar a Bíblia, para pegar o que é doutrina e lançar por terra. E aquilo que foi ensinado, abandona-se. Passa a ser feita uma leitura superficial e seletista da Bíblia. Aquilo que me interessa, eu vou usar. O que não me interessa, eu não vou usar. Mas eu quero convidar você para ser um cristão no sentido lato da palavra. Ser um pequeno Cristo. Segui-lo nos ensinamentos. Segui-lo na prática. Pisar nas suas pegadas. Eu queria que você pensasse nisso enquanto ouviremos agora essa música. Este homem que ao meio está, não vemos nele dolo ou mal. O que ele fez para tal punição? Morrer como nós, ladrões. Os seus olhos me fitaram e logo reconheci. Senhor, sou Dimas, o bandido. Lembre-se de mim. Então Jesus me respondeu: estarás no paraíso. A salvação me encontrou quando fui levado à cruz e ali o aceitei. Escolhe hoje tu também a bênção, a vida, a paz, não a maldição. O mesmo Deus, o mesmo pão, a mesma chance de salvação. Ele escolheu a vida e a paz, o outro foi a perdição. Estando perto ou distante, havia ido longe demais. Me estendeu a sua graça quando na cruz o aceitei. Embora morra hoje aqui, a vida eterna me espera. No céu a salvação me encontrou quando fui levado à cruz e ali o aceitei. Escolhe hoje tu também a bênção, a vida, a paz, não a perdição. Ao contemplar Jesus pregado em um madeiro, a
Eu fico pensando que maravilhoso poder ser um seguidor de Cristo. A exemplo desse ladrão na cruz que na última hora abriu seu coração e recebeu a salvação. Nós temos a oportunidade de aceitar e seguir a Cristo e tudo que Ele nos ensinou para praticarmos. Eu fico pensando na alegria com que o céu olha a sua igreja na terra, quando os filhos de Deus se reúnem, por exemplo, para celebrar a ceia. E quando eu me coloco abaixo do meu irmão para lavar o pé dele, eu estou dizendo, eu estou nessa igreja para ser o teu servo. Aqui não existe pastor e nem membro. Aqui não existe grande e pequeno. Não existe rico ou pobre. Não existe preto ou branco. Todos nós somos iguais. É isso que a cerimônia ensina. E quando nós tomamos então o pão e comemos, o vinho e bebemos, nós estamos pedindo que a santidade que há em Cristo seja a nós imputada, pela graça dele. Esses são os ensinamentos da palavra de Deus, mas infelizmente muitos destes ensinamentos foram pervertidos por esse poder, pelo chifre pequeno. E o que precisa acontecer agora? Tem que haver uma purificação do santuário para que essas verdades voltem à tona. Nós vamos ver mais disso semana que vem. Por hoje, vamos permitir que a mesma graça que alcançou aquele ladrão na cruz possa alcançar o nosso coração. E que dia a dia estejamos sendo preparados para a breve volta de Cristo. Ore comigo agora. Pai, muito obrigado por Tua palavra que nos ensina mais uma vez de que um dia a verdade será restaurada. Um dia o santuário será purificado e a ação do chifre pequeno será freada. E um tribunal se assentará para o destruir até o fim. Por isso nos abençoa. Abençoe a todos nós que aqui estamos. Aos amigos que em casa nos assistem. Que o Teu Espírito trabalhe em cada coração e nos prepare para a Tua volta. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, pela sua companhia. Na semana que vem nos reunimos para estudar Daniel 8:14. A maior profecia de tempo da Bíblia. Eu espero por você. Deus o abençoe. Ao final do estudo de Daniel, eu estava como quem sonha mesmo, como a palavra de Deus fala. Eu estava como nós estávamos como quem estávamos sonhando. Porque o próprio Daniel, né, que escreveu esse livro sem saber de nada, hoje que nós estamos sabendo da verdade, né? Naquela época, ele simplesmente confiou no Senhor e o Senhor o usou para que hoje nós tivéssemos posse dessa verdade. Então, um todo através das partes do livro de Daniel fez com que nós hoje fôssemos, com certeza, bem menos ignorantes. Mas uma das passagens que eu gostei muito e para mim foi um aprendizado foi aquele conflito do bem e do mal, né? Os dois poderes em conflito, do bem e o mal. A gente não imagina que existe isso, né? E ali o pastor, né? O pastor Arilton, nossa, ele explica muito bem aquilo ali, muito didático, né? E quando entra também na questão da Igreja Católica, né, dos romanos, é chocante tudo aquilo, né? Então, a gente fica realmente entendendo por que existe tanta coisa, existiu, né? E a gente perdeu muito tempo sendo ignorante desse assunto, né? Mas o bem e o mal, para mim foi um grande aprendizado no livro de Daniel, esse conflito do bem e do mal.